Fala, meu amigão. Boa tarde, boa noite. Olha, depois dessas muitas mensagens que eu mandei aí, que eu espero que você ouça, embora eu tenha repetido muitas e muitas vezes, mas é porque você teimou tanto, né? Falou tantas e tantas vezes que não é, que não está funcionando, que você sabe, que você entende, que acabei, eu não consigo repetir e né, explicando para você o que é a altura AGL. E agora eu tô aqui no computador para abrir o XCSOA para tentar acabar com essa coisa, para você entender de uma vez por todas, tá? XCSOA aqui, ó, igualzinho tá no aparelho aí, só que tá no computador aqui só para facilitar a coisa, né? Então vamos aqui, ó, vamos em Fly, né? Vamos no menu. Ah, pera aí, antes de ir no menu, mostrar para você que o que tem aqui, ó, hora local, duração do voo, altitude alto, altitude EGL, distância da decolagem, bateria. Do lado de cá tem o variômetro, gráfico, né, mostra quantos metros por segundo você está subindo ou descendo, velocidade de relação solo, direção do vento e velocidade do vento. Aí é a configuração que eu mandei para você e que eu mando para todo mundo, né? Beleza, agora vamos entrar no menu aqui, vamos entrar em config, vamos entrar em sistema, aparência, configuração de infobox. Beleza, agora eu vou aqui na tela de planeio, tá? Se você quiser que apareça na tela do auxiliar de térmica, tem que mudar também no girando, tá? Mas vamos na tela de planeio aqui, ó. Na tela de planeio, a gente tem aqui, quando tem a caixinha aqui, ó, tá vendo ali, hora local, né? Então vamos aqui, altitude automática. Altitude automática, o telefone está querendo ficar fazendo foco, deixa eu afastar ele aqui assim. Altitude automática, né? A definição de altitude automática é o quê? Essa é a altitude barométrica. Deixa eu ver se está isso mesmo. Esta é a altitude barométrica a partir de um dispositivo equipado com sensor de pressão ou a altitude GPS se a altitude barométrica não está disponível. Beleza? Então aqui está explicando o que é essa função, né? Então vamos, peraí, cancelar, vamos voltar ali. Altura AGL, né? AGL, que é aquela que eu tô sempre já falei mais de 20 vezes para você, que é a altura em relação ao nível do solo. É só acima do nível do solo. Ela jamais vai ficar negativa, né? Você pode estar na rampa lá, ela zerar, mas não é a mesma coisa que um altímetro daqueles antigos, de variômetro antigo, que você está confundindo. Tá entendendo, amigão? Você tem que entender isso. Tá? Você pode perguntar a outras pessoas, mostra esse vídeo, é uma pessoa que entenda de voo minimamente, vai e todo mundo se engana, tá? Então não é problema nenhum, você só está confundindo as coisas, tá? Aquela coisa antiga que você tinha num variômetro antigo que você zerava lá na rampa, aquilo é um altímetro. E quando você zera na rampa e você voa para baixo, ele vai ficar negativo, tá? Isso aqui não é um altímetro, isso aqui é um indicador da altura GL, tá? O que é a altura GL? Se a gente clicar aqui, né, altura GL, olha a explicação aqui. Essa é a altitude de navegação menos a elevação do terreno obtido a partir do arquivo de terreno. Ok? Ainda diz aqui que o valor é de cor vermelha quando o planador está abaixo da altura de segurança do terreno. Mas isso aqui já tem a ver com o programa aqui, né? E como não tem cor no escobo, a gente está falando da definição aqui do que é a altura AGL, né? É a altura, né? É a definição de altura. É a distância do chão até você quando você está voando. Então, quando você está no chão, ela nunca vai ficar negativa, ela vai ficar zero, tá? Aí, bom, vamos ver aqui mais. Aqui, ó, por exemplo, uma página, deixa eu tirar o zoom um pouquinho mais, uma página que fala aqui sobre vários definições de altura, né? Aí tá aqui, ó, falando altitudes, né? Aí fala aqui, ó, altitude absoluta ou altura, AA, é a distância vertical que separa um ponto do espaço à superfície do solo, tá vendo? Ali, ó, e ali tem um desenhozinho que ajuda a entender. Ali, ó, o avião quando está passando aqui, né? Aqui o terreno tem um baixo, né? Ele aqui tá a 1.104 metros AGL. Só que aqui o terreno dá uma subida, né? E aqui ele tá 993 AGL. Mas agora, se o avião
pousar aqui, vai estar 0 AGL. Se o avião estiver aqui no meio, vai estar, sei lá, 400, 500 e tal AGL, que é a distância daqui até aqui, no local onde você está. Por isso que a AGL, quando você está aqui, que o terreno tem uma curva, ela está maior do que aqui. Ela está 0 quando você está no chão lá na rampa, depois quando você está em voo ela aumenta, quando você está no chão novamente ela fica 0. Ela jamais, nunca vai ficar negativa. Se ela ficar negativa é porque você pousou dentro de algum buraco que não está no mapa, certo? Eu expliquei isso uma porção de vezes. O que você queria que a AGL fosse, não é aquela coisa que você estava falando. Por acaso, depois de eu pesquisar muito, aqui, quer dizer, não pesquisei nem muito não, na verdade eu só abri aqui o XCSOA e vi que tem aqui uma coisa aqui, ó, as coisas de altura, né, e altitude que tem no XCSOA são essas, ó. Altitude de chegada do próximo ponto, altitude alta, altitude GPS, ó, GPS vai falar o quê? Altitude acima do nível do mar relatada pelo GPS, né? Aí se a gente falar aqui, ó, altitude barométrica. Altitude barométrica é obtida a partir de um dispositivo equipado com sensor de pressão, certo? Vamos de novo aqui. Qual mais? Altitude final necessária. O que é a altitude final necessária? É a altitude adicional que você vai precisar para completar a prova. Altura GL, mais uma vez, é a altura, altitude de navegação menos a elevação do terreno obtido a partir do arquivo de terreno. Agora, o que você queria, eu acho que é essa aqui, que é a altura acima da decolagem. O que é a altura acima da decolagem, cara? Ó, ele foi lá para cima, mas nós estamos nela. A altura acima da decolagem, tá vendo? A altura baseada sobre a decolagem como uma referência, QFE. O que é o QFE? Então tá aqui um outro site que eu coloquei aqui, ó. Princípios de altimetria. Também é interessante, se puder, se quiser eu posso mandar o link desse site para você estudar tudo sobre altimetria e tal, para você entender que você tá querendo, né? Você está pensando, não é realidade, não é verdade. O QFE é a pressão num determinado local, num dado local. A sua definição é a pressão da estação meteorológica ou do nível da pista. É como pegar um barômetro nas mãos e ler a indicação do mesmo. Se tiver uma aeronave pousada na pista e verificarmos, por exemplo, que a pressão nesse local indique 1003, introduzimos na janela de Kolsman, é o nome, né? E o altímetro passa a indicar 0. A partir daí, né, se você subir, ele vai considerar a altura acima daquele ponto que você gravou, tá entendendo? Agora, no XCSOA, o que acontece? Esse QFE, né, ele está dizendo aqui, baseada sobre a decolagem. Então, se você, em vez de AGL, você escolher aqui a altura acima da decolagem, selecionar, e fizer aqui, cadê? Deixa eu tirar o zoom aqui, porque está com zoom aqui, cadê? Fechar de novo, fechar mais uma vez. Pronto, agora aqui, ó, tem altitude alto. A altitude alta aqui vai te dar a altura GPS, assim que você liga, e depois vai te dar a altura barométrica. É em relação, isso é altitude, tá? É em relação ao nível do mar, tá bom? Então, se você na sua rampa aí tiver, sei lá, 1000 metros, mas a sua cidade é a 300 metros de altura, né? Ele vai te dar 1000 metros, que é do nível do mar, né? Agora a gente botou aqui, ó, que era a GL, a gente colocou aqui, ó, a altura, né? H é de weight, ou height, não sei como é que pronuncia, a altura em inglês, da decolagem. Esse aqui vai zerar na hora que você decolar. Eu não sei se zera sozinho, nunca usei isso na minha vida, essa aqui. Tá? Mas essa aqui vai zerar o QFE na hora que você decolar. Ou ele vai zerar sozinho lá na hora que você estiver parado em cima da rampa. Mas pelo que me parece, que eu li na descrição do XCSOA, isso aqui vai ser na hora que você decolar. Então, para você testar isso, você vai ter que testar num voo. E aí você vai estar numa altura, vai zerar. Aí quando você pousar lá embaixo vai estar menos.
Quando você estiver acima da rampa, vai estar mais. É isso que você queria, né? É isso que você queria, mas isso não é AGL, tá? A AGL ele te mostra instantaneamente, a cada momento, a distância que você está do chão, no lugar onde você estiver. Eu acho que é isso aqui que você queria, que é como se você zerasse um altímetro de um variômetro daqueles velhos, tá? Experimenta colocar aí no lugar do AGL, tá? Se é isso que você quer, e aí faça um voo, quando você pousar, veja se, tomara que ele marque negativo, né? Porque ele está dizendo aqui acima da decolagem. Então me dá a entender que ele marca para cima. Mas eu acredito que quem marca para cima marca para baixo também. Então ele vai ficar negativo sim. Esse aqui vai zerar o QFE na rampa, tá? Só que eu acho que ele só zera quando você decola. Então, faça esse teste, meu amigo, por favor, e entenda como funciona aí, o que significa as coisas, porque você realmente não tinha entendido o que é a GL, tá bom? E aí depois, como um amigo aqui, como um conselho, né, eu diria, se você quer muito ter isso, eu não uso, não conheço ninguém que use isso. A gente não quer saber a altura, ficar com a altura negativa na hora que a gente chega no chão. A gente quer saber quantos metros falta para eu chegar até o chão, né? Se eu tô com 200, se eu tô com 300, por isso que a gente quer saber a AGL. Mas se você quer muito essa informação aí, você quer chegar lá no chão e saber que você está com menos 160 e tal aí da altura dessa rampa que você tem aí, tudo bem, bota esse aqui, mas de repente você escolhe um outro infobox aqui, tipo essa distância da decolagem, por exemplo, se não for importante para você, e coloca a GL também, que aí você vai saber também que altura, que distância que você está do chão durante o seu voo, que é muito mais útil do que você saber propriamente essa informação, tá bom? Mas é só para esclarecer que não tem nada errado, tá certo, tá certíssimo, é isso mesmo, é assim que funciona. É você que não tinha entendido como é que é, o que é a GL. Beleza, meu amigo? Você faz esse teste aí, por favor, e depois você fala comigo, que aí vai ser um prazer para mim ter esclarecido isso aí para você. E ainda bem que tem essa opção para colocar aqui no XC porque senão você não ia acreditar em mim, né? Não ia entender que a GL nunca pode ficar negativo. Tá? Mas pode perguntar a qualquer professor de voo, qualquer pessoa que entenda de voo mesmo, que vai entender que a GL não fica negativo, tá bom? O que você queria é outra coisa. É isso aqui, provavelmente. Que é o QFE. O QFE ele grava a pressão atmosférica no local onde você está. E depois dali, depois que você decola, se você tiver mais alto, ele vai mostrar mais alto. Se você tiver mais baixo, ele vai mostrar mais baixo. Entendeu? É isso. Beleza, meu amigo? Um abraço aí, obrigado.